estudar o primeiro capítulo do Evangelho de João. Então nós leremos o texto de João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, por gentileza. Do verso 1 ao verso 18. Então diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou, diz a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos sobre o Verbo de Deus. João ele escreve esse texto em um contexto de combate a uma heresia que estava surgindo na igreja do primeiro século, chamada de gnosticismo. Essa heresia acreditava em duas vertentes básicas. Tentou destruir a igreja de Deus nos 3 primeiros séculos, mas não conseguiu, Deus não permitiu. Quais as duas premissas básicas, as duas vertentes básicas do gnosticismo? A primeira vertente, eles entendiam que a matéria era má, mas o espírito, ele é bom. Eles entendiam que o homem era dividido em duas partes, matéria e espírito. Hoje já existe uma nova filosofia chamada de tricotomia, que entende que o homem ele é dividido em 3 partes: espírito, matéria e alma. Mas o gnosticismo entendia que o homem era dividido em 2 partes: a matéria e o espírito. E eles entendiam o seguinte, que a matéria, o homem, o corpo, ele é mau, não é santo, mas o espírito é santo. A segunda vertente do gnosticismo, que João está combatendo neste livro, especialmente no capítulo 1, eles entendiam que o homem poderia alcançar a sua salvação, a sua libertação, pelo seu alto nível de conhecimento espiritual. Não haveria necessidade de um ser substituto para mandar ele
a viver com o Pai. Não haveria necessidade de um ser substituto para salvar o homem. O homem poderia ser salvo pelo seu autoconhecimento, pelo seu alto nível de conhecimento. Então João, quando ele escreve esse texto bíblico, João aqui, ele está combatendo a ideia do gnosticismo. E o gnosticismo, ele tem agido agora de forma sutil na igreja de Deus no século 21. E de que maneira ele age na igreja de Deus no século 21? Através do perfeccionismo. Nós já estudamos sobre perfeccionismo em algumas ocasiões aqui. Eu falei que faria uma série sobre o assunto. Hoje eu estou dando continuidade. Então, de que forma o gnosticismo tem entrado na igreja hoje? Através do perfeccionismo. Por quê? O que entende o gnóstico? Se Jesus ele tinha uma matéria má, corpo mau, e ele teve a capacidade de fazer do seu corpo um corpo santo, o homem também, ele pode ter um corpo santo. Ele pode nascer com a matéria má, mas no decorrer da sua vida espiritual, ele vai viver sem pecado nessa terra. Ele conseguirá viver sem pecado nesse planeta, porque o Espírito é bom. E isso tem invadido a igreja no século 21, e não é só na igreja adventista do sétimo dia, isso tem invadido muitas igrejas evangélicas, igrejas protestantes, igrejas da reforma. Muitas igrejas estão sendo invadidas por esta filosofia que não é bíblica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o nosso corpo, ele é um corpo depravado, nós somos totalmente depravados, não somente o corpo, mas também o nosso intelecto, a nossa espiritualidade é depravada. A Bíblia nos diz que não há um justo sequer nesta terra. E eu não estou fazendo aqui apologia ao despreparo espiritual. Aí é uma outra questão. Mas a gente não pode entender a vida cristã como sendo uma vida que alcançaremos uma perfeição neste planeta. Senão não haveria necessidade de Jesus Cristo vir a esta terra. Jesus veio a esta terra porque não há homem algum neste planeta capaz de pagar o preço do pecado. E por isso Cristo pagou o preço do pecado, porque foi o único perfeito. O único perfeito. Aí João, ele vem dizendo o seguinte: se vocês estão achando, combatendo o gnosticismo, se vocês estão achando que Jesus é como vocês, que Jesus é como eu, que Jesus é como você, se você acha que Jesus é um homem comum, então eu vou explicar para vocês quem é Jesus aqui. E aí ele começa a explicar quem é Jesus, para que houvesse uma compreensão e assim pudesse entender que havia uma diferença entre Jesus e os homens. Ninguém é como Cristo. E aí João começa. Primeiro, versículo 1, ele diz o seguinte: no princípio era o verbo. Era o verbo. Aqui João está falando da eternidade do verbo. Ele está dizendo o seguinte: como vocês estão se comparando a Jesus? Como vocês podem se comparar a Cristo? Ele é eterno. Ele diz no verso 1, ele era o verbo. Ele era o verbo. Jesus, ele não existe. Sabiam disso? Que Jesus não existe? Jesus é. O que existe são as coisas criadas por ele. Jesus é. Ele não existe. Você existe, mas Cristo não existe. Cristo é. Ele é nada, nada existiu a não ser que fosse por ele. Todas as coisas existentes vieram através dele, diz a palavra de Deus. Ele não é um ser criado. Então ele não existe. Jesus, ele é. Ele é. Então não tem como você se comparar a ele. Porque você existe. Você é uma coisa criada. Ele é. Ele é o Criador. O Senhor Deus, ele disse lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava na criação. Então, João aqui está dizendo o seguinte: no princípio
ele era o Verbo, a eternidade do Verbo, ele é eterno. Nós não temos como nos comparar a ele, nós não temos como ser como ele, porque ele é eterno, nós somos seres mortais, com pecado. Mas o ser eterno, ele se revestiu de carne humana, e morreu por nós para nos dar a salvação. Meus irmãos, João ainda diz o seguinte aqui, ainda no verso 1, e o Verbo estava com Deus. Aqui ele está falando a respeito da personalidade de Jesus Cristo. A personalidade de Jesus Cristo, o poder do Verbo. O que era o Verbo no Antigo Testamento? O Verbo no Antigo Testamento era a capacidade de Deus de criar as coisas. A capacidade que Deus tinha de criar todas as coisas. Aí diz o seguinte, este Verbo se fez carne. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, você vê toda esta capacidade de Deus de criar as coisas através do Verbo, através da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que tudo era bom, tudo era perfeito. Quando João diz que o Verbo, Jesus, estava com Deus, João está dizendo, Jesus, ele tinha a mesma personalidade de que Deus. Ele era o Criador. Criava todas as coisas. Então ele é diferente de vocês. Porque vocês nada criam, vocês são seres criados. Personalidade do Verbo. O Verbo estava com Deus. E este Verbo agora se fez carne, diz a palavra. Ou seja, o poder criador no Antigo Testamento, haja luz e houve luz, agora se faz carne e se torna luz dos homens. Então ele é diferente de vocês. Porque a luz do antigo, agora ela está presente na vida dos homens. Diferente completamente. Então, quando um camarada lê João capítulo 1, atento no que está escrito, ele não consegue ser perfeccionista. Ele vai entender o seu real lugar na história da humanidade. Ele vai entender que ele é pecador, que ele erra, que ele cai e que ele precisa de um Deus todo-poderoso para livrá-lo do mal. Ele não conseguirá ser um perfeccionista. Ele jamais lutará para viver uma vida tal qual Deus é, porque ele não é Deus, mas ele lutará para viver uma vida tal qual Deus quer. É diferente. E você viver uma vida tal qual Deus é, você jamais vai conseguir, mas você pode viver uma vida tal qual Deus deseja que você viva. É diferente. João está dizendo isso aqui. Depois João, ele diz o seguinte, ele fala assim no versículo, ainda no verso 1, e o Verbo era Deus. Você observa, olha que detalhe interessante. João, ele não começa dizendo, ele não usa a expressão filho aqui. Ele usa a expressão filho na última parte do capítulo. Primeiro ele vem dizendo que ele era o Verbo. Ele poderia ter colocado no lugar do Verbo filho. E o Filho era Deus, mas não, ele disse, o Verbo era Deus. Por que ele faz isso? Justamente pela mal compreensão que se tinha de Jesus Cristo na época. A visão que se tinha que Jesus Cristo era como como é você. Que Jesus Cristo era como sou eu. Então, essa era a visão que se tinha. Então, João, ele não usa a expressão filho no início do capítulo, ele usa a expressão verbo, remetendo a esse poder criador de Deus no Antigo Testamento. Aí ele fala assim, e o verbo era Deus. Ele está se referindo a quem? Ao Filho. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, ele é diferente. E aqui, quando ele fala que o verbo era Deus, ele está falando a respeito da sua divindade. Não somente sobre a sua personalidade, mas a respeito da sua divindade. Cristo é como Deus, é o próprio Deus. Tenha esta convicção na sua vida.
E louvado por Ele ser o nosso Deus, louvado por Ele ter morrido por nós na cruz do Calvário, porque Ele pode transformar a nossa vida. O mesmo poder que cria em Gênesis é o poder que recria no seu coração. Homem algum pode fazer isso. Homem algum pode fazer isso. O poder que cria em Gênesis, o verbo que cria, esse poder que cria em Gênesis, é o poder que recria no seu coração, que transforma a sua vida. Por isso que Deus deseja que você viva como Ele quer, não como Ele é. Teve um que tentou ser como Deus é, aliás, até acima de Deus. Quem foi? Quem? Lúcifer. Diz a palavra de Deus que ele era um ser criado por Deus. Ele não era Deus. Mas diz a palavra de Deus que ele procurou ser como Deus. Usurpar o trono de Deus. Estar acima de Deus. Não bastou ser como Deus, agora precisava estar acima de Deus. O perfeccionismo leva a isso. O perfeccionismo leva a esse tipo de imagem. Que o homem tem a capacidade de estar no mesmo nível de Deus. A Bíblia não ensina isso. João está dizendo aqui o seguinte: você não é como Jesus. Ele é diferente de você. E por isso que é o seu Salvador. Por isso é o seu Salvador. Eu já ouvi sermão de gente dizendo o seguinte: Jesus é igual a você, por isso que ele foi o seu Salvador. Não, isso não é bíblico. A Bíblia não ensina isso. Só um ser diferente poderia salvar o homem. O que representava Jesus no santuário terrestre? Estão lembrados o que representava Jesus no santuário terrestre? Era o quê? Era a ovelha. E como era essa ovelha? Sem defeito. O que ela era? Imaculada. Ela era diferente de todas as outras. Ela não poderia ser igual às outras. Ela era diferente. Então, se um ser animal era diferente dos outros para representar a Deus, porque Jesus é igual a mim agora? É inconcebível um negócio desse. Isso não é bíblico, a palavra de Deus não nos ensina isso. Ele é um ser diferente e por isso morreu. A ovelha morria porque era um ser diferente, imaculada, sem defeito, sem mácula. Era um ser diferente, por isso que morria em favor do ser humano. Jesus morreu em favor de você e de mim porque Ele é um ser diferente. Porque Ele é o Verbo. Ele é Deus. E Ele pode fazer isso. João está combatendo o gnosticismo aqui. Tome cuidado com isso, com essa visão. Não leiam a Bíblia sem antes fazer um estudo aprofundado do assunto. E nem seja papagaio dos outros. Não repita ideias do que a palavra de Deus não apresenta. A Bíblia ainda diz o seguinte, verso 3 agora, olha o que diz o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. João agora está apresentando um Jesus que é o Criador de todas as coisas. Um Jesus que cria todas as coisas. Jesus era o agente do Pai na criação. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, a palavra que se encontra ali é Elohim. E quando apresenta semelhança, Yahvé, o Senhor que cria, o Senhor que tem o poder dos mundos. Jesus, ele era o agente do Pai na criação. Ele é diferente de todas as coisas. Isso significa para nós que Jesus, ele participou do ato de criação. Participou do ato de criação. Eu me lembro que logo quando eu cheguei na igreja adventista, me tornei adventista do sétimo dia, a primeira imagem que me chamou a atenção foi uma tela que eu vi lá no IASP. Logo que me batizei, fui para o IASP estudar e vi uma tela, um quadro a óleo,
onde mostrava a imagem de Jesus moldando aquele boneco de barro, o homem. Jesus é o agente da criação, o Criador, diferente de todos nós. Diferente de todos nós. É uma heresia falar que o homem pode ser como Jesus. É a coisa mais herética que existe. Como o inimigo, Lúcifer dizia, eu posso ser como Deus. Você é obra criada. Você não é o artista. O artista é Cristo. Você é obra criada. João ainda diz o seguinte, para combater, ele diz assim, olha, o versículo 4 agora diz, olha o que diz, a luz resplandece nas trevas, aliás, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele tinha vida em si mesmo. Tinha vida em si mesmo. Quem ressuscitou Jesus? Quando este estava na tumba. Quem? Ele mesmo tomou a decisão de se levantar. Estava lá na tumba, passaram os dias que ele deveria ali ficar. Aí ele olhou e falou o seguinte, chega, Satanás já estava muito esperançoso, achando que eu ia ficar aqui. Deixa eu me levantar. E ele se levanta porque ele tem vida em si mesmo. Ele é Deus. Você não tem vida em si mesmo. Você depende de Deus para ter vida. Você não tem vida em si mesmo. Mas Deus tem vida em si mesmo. Por isso que Deus não existe, Deus é. Ele é. Deus é. Jesus é. Quando João fala a vida estava nele. Ele é aquele que dá vida. Tem vida em si mesmo. Como pode uma pessoa que acha que conseguirá viver, que tem uma visão perfeita do seu corpo, que é um estado degradado, acha que pode viver como Cristo viveu nesta terra? E eu quero fazer um sermão sobre esse texto. O que significa viver como Cristo? O que significa viver como Cristo? O próximo sermão vai ser sobre isso, para que não confunda ninguém. E aí, como pode achar que pode viver como Cristo, se ele não é Deus? Irmão White nos diz que quando Jesus estava no templo e viu os mercadores que estavam ali vendendo pacotes de culto, diz que a sua divindade irrompeu, que a sua divindade apareceu, que a sua divindade se transformou e mudou todas as perspectivas humanas que ali estavam contrárias ao plano de Deus. Homem algum é capaz de fazer isso. Sabe o que irrompe no homem? Irrompe ira, irrompe ódio, intriga, mas não divindade. Então é impossível sermos perfeitos. É impossível sermos perfeitos. Só um ser perfeito pode morrer por nós. A Bíblia nos diz que Jesus, ele era a luz dos homens, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Pergunto, quantos de nós aqui temos a capacidade de ser luzes nas trevas? Muitos de nós sabemos que quando estamos diante das trevas, a nossa luz se apaga. A nossa luz desaparece. E Jesus não. Ele era a luz que quando estava nas trevas, as trevas desapareceriam. Não a luz. Porque
porque Ele é Deus. E onde a luz de Deus está, não existe trevas. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que esta terra era sem forma e vazia, a escuridão tomava conta deste planeta. Sem forma e vazia. Mas quando Deus deu a ordem para que tudo viesse a ter vida, a vida veio, a luz veio. Todas as coisas apareceram, porque trevas não suporta a luz de Deus. Mas nós, seres caídos, homens pecadores, quando nós estamos vivendo em Cristo, mesmo assim, mas quando estamos diante das trevas desse mundo, muito da nossa luz dissipa, desaparece. Você sabe que é assim. Quantas e quantas vezes você não prometeu ser fiel a Deus, mas aí você está num contexto de trevas, se você acaba indo pelo mesmo caminho, você cai. Sabe por quê? Porque a nossa luz não tem vida em si mesma, a nossa luz depende dele. A luz de Deus, ela tem vida em si mesma. Ela não apaga, a nossa apaga. Se apaga, não é perfeita. Se apaga, não é perfeita. Agora a luz de Deus, ela tem vida em si mesma, jamais apaga. Onde ela chega, ela ilumina. Onde ela chega, ela clareia, diferente da nossa. Aqui nós temos luz porque nós estamos vivendo entre a luz. Mas experimente viver entre as trevas, até quando a sua luz durará. Até quando a sua luz durará. Deus é diferente da gente. Por isso que é o nosso Salvador. A Bíblia também nos diz o seguinte, que este verbo, ele se fez carne, verso 14, nos diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, diz a palavra de Deus. Ou seja, o homem Jesus não é outro a não ser o eterno. João está dizendo, este verbo que habita entre nós, este homem que está entre nós, não é outro a não ser o Deus eterno. Ele é diferente de você. Ele é diferente. Meus irmãos, depois que João apresenta o verbo, ele nos dá alguns lances importantes sobre as verdades deste verbo. Ele apresenta duas verdades fundamentais aqui que quero deixar com vocês. A primeira está nesse verso que nós acabamos de ler, o verbo que se fez carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra que nós encontramos para a graça aqui é charis. A palavra charis significa um favor. Este favor, ele pode ser tanto imerecido, quanto um favor merecido. Palavra charis no grego. Favor merecido ou imerecido. No Antigo Testamento, quando alguém fazia algo bom para o outro, e esta pessoa agora tinha que dar um retorno sobre aquilo que havia feito, usava-se a palavra charis na Septuaginta. Charis, favor merecido. Mas quando João fala sobre charis, no versículo 14, João está falando de um favor imerecido. Imerecido. O que significa isso? Significa que o homem não tem capacidade de alcançar a graça de Deus, a não ser que seja por Jesus Cristo. Ele não tem capacidade de alcançar a graça de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ele habitou entre nós, se fez carne, cheio de graça, de charis. Você só consegue alcançar a graça de Deus através de Jesus Cristo. O que significa? Não é através dos seus grandes esforços espirituais. Não é através de um conhecimento como pensa o gnóstico, um conhecimento elevado para alcançar a salvação.
O único meio para alcançar a graça é através de Jesus Cristo. Através de Cristo, do Verbo. Uma outra questão que João ele nos apresenta, ele nos diz o seguinte, versículo 18, olha o que está no verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e é quem o revelou. João está dizendo o seguinte, este unigênito, esse filho, é aquele que está no seio do Pai, o que significa, é o próprio Pai. É o próprio Pai. Jesus também é o próprio Pai, está no seio do Pai, mesma característica, mesma personalidade, mesmo poder que o Pai. Significa que o homem, quando vai a Jesus Cristo, ele está indo ao Pai. Está indo ao Pai. Quando o homem se encontra com Cristo, ele se encontra com o Pai. Quando o homem se transforma em Cristo, ele se transformou no Pai. Mas nunca será igual ao Pai. Se transformou no Pai. Está no Pai, mas nunca será igual ao Pai. Nem quando você for transformado num piscar de olhos, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, lá ainda você será filho. Não como o Pai. Ele é o Pai. Meus irmãos, que a gente compreenda que a nossa vida nessa terra é uma vida onde temos que estar em Deus e não ser como Deus. Estar em Jesus e não ser como Jesus. Mas como viver isso? Eu quero deixar 3 textos bíblicos para vocês. E sobre esses 3 textos bíblicos nós vamos falar no próximo sermão como ser como Cristo. O que é ser como Cristo? Eu vou pedir para que coloque na tela, por gentileza. Pessoal, aí tem como colocar na tela, por gentileza, 3 textos aqui. Primeiro, Romanos capítulo 12, verso 1. Nós vamos estudar isso no próximo sermão. Romanos 12, verso 1. Olha o que diz o texto bíblico. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segundo texto, nós vamos estudar isso no próximo sermão. Segundo texto, Romanos 13, versículo 14. Olha o que diz o texto, Romanos 13, verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, diz a palavra de Deus. E o último texto, Tiago capítulo 1, verso 21. Olha o que diz Tiago 1, verso 21. Tiago 1, verso 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, diz a Bíblia, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Esses 3 versículos, esses 3 versículos estão nos explicando como ser como Cristo. E é sobre isso que nós estudaremos no próximo sermão. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus esteja com vocês hoje e sempre. E lembre-se, seja aquilo que Deus deseja que você seja, e não seja Deus, o que Deus é. Deus ilumine a todos. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém.